O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os queridos e queridas estejam nos assistindo. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco e, como sempre, a gente agradece por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, a convite dessa casa querida, desses amigos valorosos, para juntos refletirmos, nos alimentarmos das lições do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje a gente vai falar de amor e caridade. Para começarmos esse nosso diálogo, essas nossas reflexões, nós vamos fazer uma prece. E como preparação da prece, vamos ler a lição 90 do livro Vinha de Luz, que é do Espírito Emmanuel, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E o Emmanuel faz um comentário de do versículo 1 do capítulo 22 da primeira epístola de Pedro. E o versículo assim fala: Amai-vos uns aos outros, ardorosamente e com o coração puro. E a lição que tem os comentários, né, que trazem os comentários de Emmanuel, se chama de coração puro. E assim Emmanuel nos fala. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reportava ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que amar, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante de lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Que assim seja, Senhor. Agradecemos por mais essa oportunidade
de estarmos reunidos em teu nome, com a certeza de teu amparo, através dos nossos anjos guardiães, dos nossos espíritos amigos, dos guias espirituais do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, a nos intuir, a nos inspirar, para que possamos estar conversando a respeito do amor e da caridade de acordo com o que necessitamos para aquecer os nossos corações, amainar nossos sentimentos e emoções e enriquecermos os nossos pensamentos com o bem. Sendo assim, vamos iniciar a nossa conversação do momento. Graças a Deus. Bom, é, a gente lendo, né, pegando os evangelhos, Evangelho segundo o Espiritismo, na sua estrutura didática, mas nós não vamos entrar a fundo nesse assunto, porque não é o nosso objetivo, é, e pegando o coração do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, a gente vê na sua estrutura, principalmente pegando o relato de Mateus, a gente vê que Jesus vem falando para a gente as bem-aventuranças, depois ele vem falando sobre a missão dos discípulos, e aí ele vem falando que não veio destruir a lei, que na realidade é a base, o fundamento dos evangelhos, e principalmente do Sermão da Montanha, como a gente disse, que pode ser considerado o coração de todo o evangelho. E aí ele vem com uma série de lembretes, recomendações, avisos, seja como a gente quiser, sobre como a lei era interpretada, conforme a lição que a gente acabou de ler. Por que que a gente está falando isso? Porque quando questionado sobre a lei, Jesus definiu, alicerçou todas as leis em cima do mandamento maior. Ou se a gente preferir, a lei de amor. Vamos ler, né? Para a gente não escapar. E a gente encontra, inclusive, essa passagem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E, e em Mateus 22, 34 a 40. Vamos lá. Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo e semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão debenturadas toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que é da lei, que é de Deus, a nossa vida, a nossa existência, as nossas relações, as leis morais, conforme consta na parte terceira do Livro dos Espíritos, tem como fundamento, tem como base este mandamento maior. Está dentro desse mandamento maior. E, e aí tem duas questões básicas que a gente precisa observar com relação a este mandamento. Primeiro, é o corolário deste mandamento, ou seja, é o coroamento dele. É assim a diretriz, nós podemos dizer assim, básica e fundamental para nós seguirmos, e principalmente esse amor ao próximo, que é fazer ao próximo ou fazer ao outro aquilo que gostaríamos,
que eles nos fizessem. Por que que isso é importantíssimo e tem um ponto fundamental para a gente observar? Que isso é muito diferente da máxima não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Porque isso é neutro, digamos assim, se a gente pode falar assim. Isso é você não agir. Mas quando ele coloca como corolário, como coroamento, como a regra de ouro deste mandamento maior, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, significa que a gente tem que agir. É uma ação. E é uma ação no bem. E, como a gente, né, falou do Sermão da Montanha, e a gente está citando o capítulo 5 do Sermão da Montanha, porque em Mateus ele é formado pelo capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E aí ele, como a gente falou, ele fala das bem-aventuranças, fala da missão dos discípulos, ou das características para ser um discípulo de Jesus. Aí ele vem dizendo que não vem destruir a lei, e aí ele faz seis ajustamentos, digamos assim, a como a lei era interpretada. Não como a lei é, mas dentro deste mandamento maior que a gente falou, mas como ela era utilizada, como ela é interpretada. E ele termina essa parte, né, que a gente está falando desses ajustamentos, falando o quê? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. E como é que a gente faz isso? Amando os nossos inimigos, desejando todo o bem a eles e orando por eles, que é o nosso grande desafio, como também o texto que a gente leu do nosso querido Emmanuel nos fala. Então, esse mandamento maior, este amor, requer essa nossa disposição e essa nossa busca. Mas isso é uma caminhada, é um aprendizado, que nós estamos nos esforçando para fazê-lo, certo? E aí, qual é o instrumento que a gente pode usar? Eu não sei se a palavra melhor é instrumento, mas é que me veio agora, para que a gente possa, que nós possamos estar neste processo, a prática da caridade. Caridade é uma virtude, é um aprendizado. E a caridade, ela é um instrumento de aprendizado para a gente. A gente costuma dizer, né, se a gente pode falar assim, que, por exemplo, Jesus não precisa de caridade, de praticar caridade, melhor dizendo, porque Jesus ama, ele já ama todo mundo. Tanto é que ele é o nosso governador, tanto é que ele é o nosso guia, o nosso modelo, é aquele que não desiste de nós nunca, conforme exemplifica na parábola da ovelha perdida. Então ele já ama, ele não se ofende, ele nos entende, né? Como é que é a oração final dele? Pai, perdoai-vos, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E ele é esse professor que está nos ensinando neste planeta isso, graças a Deus. Então, a caridade é esse instrumento para que nós possamos irmos trabalhando essa nossa escalada de perfeição para atingirmos a nossa condição máxima e suprema, que é a de espírito puro. É ela que nos liberta, ela é o amor em exercício. O amor é um sentimento. Para que ele seja depurado, para que ele seja refinado, para que ele possa ser um sol, ser uma luz, né? Como
como fala, para que nós passamos a nossa luz brilhar, que primeiro ela é pequenininha e ela vai aumentando à medida que a gente vai aprendendo a caminhar sobre o império da caridade. Então, caridade é para gente. Caridade é o que, que faz com que a gente vá dissolvendo o orgulho e o egoísmo que ainda é muito forte na gente. Porque a gente não arranca fora o orgulho e o egoísmo, porque estão na raiz dos nossos atos, dessa nossa caminhada. O orgulho e o egoísmo, eles vão saindo da gente à medida que o bem vai se consolidando. Daí essa questão da caridade. Daí o Espiritismo ter como lema: fora da caridade não há salvação. Nós entendendo que salvação é justamente essa consciência de que somos espíritos imortais em trajetória evolutiva e que essa evolução significa fazer com que esse amor que nós temos em nós, de essência divina, cada vez vá se fortalecendo, cada vez vá se irradiando mais, nos nutrindo e também envolvendo todos aqueles que estão à nossa volta. Então, na medida que a gente vai fazendo isso, o que que acontece? Aqueles queridos e queridas, principalmente os espíritos que nos têm como inimigos ou que a gente tem dissensões que a gente traz do passado, precisa resgatar, vão sendo envolvidos por este amor. E a gente lembrando que o amor que a gente irradia é o amor de Deus, nosso Pai Celestial, né? Dito isso, o que que nós vemos? Que, como a gente já até mencionou, na parte terceira do livro dos Espíritos, que são as leis morais, a última lei, que está no capítulo 11 desta terceira parte, se chama Lei de Justiça, de Amor e Caridade, né? Ela sintetiza todas as outras leis. É a prática de todas as outras leis. É através da prática dessa tríade que nós vemos como é que está a nossa caminhada e como é que as outras leis estão sendo colocadas. É justiça porque toda virtude, toda vida virtuosa, ela é justa. Justiça, a gente está falando da justiça de Deus, né? O amor, que a gente já falou, que é um sentimento, alguns colocam até como emoção, que ele precisa se fazer presente, ele precisa se refinar, e isso é feito através da prática da caridade, que é a prática do bem. E dentro deste, eh, desta temática, nesse capítulo 11 tem uma seção que é sobre a qual a gente está conversando, que é justamente caridade e amor ao próximo, que tem como primeira questão a questão 886, que é muito falada. E aí a gente vai ler, e nós vamos nos ater a ela por causa do nosso tempo, que fala assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Não é a caridade como eu, André Emília, entendo, como você que está nos assistindo entende, como
religião A, B, C ou D entende, não. Como Jesus a entendia. E aí é muito interessante que a espiritualidade superior coloca mais três virtudes que fazem com que essa caridade seja exercida na sua essência, que é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas, as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí, para a gente refletir a esse respeito, nós vamos utilizar um texto é, da nossa companheira, querida amiga Joana de Ângeles, que a gente encontra no livro Diretrizes para o Êxito. É o capítulo 3 que tem o título de Sublime Ação, a psicografia do Divaldo Pereira Franco, e ela está falando justamente da caridade. Então vamos aí. A verdadeira caridade, porém, conforme a entendia Jesus, é mais profunda, sendo benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. A verdadeira caridade expressa-se mediante ações morais relevantes e graves. Por isso que Jesus fala que o amor, né, o amor do mandamento maior, o primeiro mandamento, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é de todo o coração, de toda a mente, de toda a alma, porque requer ações concretas. Não é contemplativo, é agir. Por isso, da questão da caridade. Aí ela continua. Toda e qualquer oferta, portanto, distendida a quem sofre é portadora de contributo significativo em nome do bem. Aí a gente lembra, por exemplo, do óbolo da viúva, que Jesus está lá com os discípulos, em frente ao local, né, ao recipiente, vamos colocar assim, em que se depositavam as oferendas, né, as esmolas, enfim, no templo. E chegavam pessoas de posses com quantias significativas e depositavam ali, cheios de pompas, nessa coisa toda. E chega essa senhora muito simples, muito simplória, e deposita uma única moedinha. E aí Jesus coloca ela como símbolo da verdadeira caridade. Porque mais importante do que a quantidade é a qualidade daquilo que estava sendo feito. Ela já tinha muita convicção do amor de Deus. Aquela moeda, muito provavelmente, poderia fazer falta para ela, mas ela já tinha convicção de que Deus tudo provê, de que ela tinha uma vida venturosa dentro das necessidades dela evolutiva. E no momento que ela deposita aquela moedinha, ela está agradecendo a Deus. Ela está fazendo um gesto de gratidão. Por isso que é caridade, destituído de quaisquer vaidades, destituído de quaisquer olhares, julgadores, condenatórios, que ela podia ter indiferente a quaisquer considerações que outros poderiam fazer dela assim insignificante, de não ter importância, porque ela já tinha internamente começado a cultivar e a consolidar esse sentimento maior, do mandamento maior em seu coração. E aí Joana de Ângeles continua. Não constituindo sacrifício para o doador. É o caso, como a gente falou, do óbolo da viúva.
É bênção para o atendido, auxiliando o coração generoso a habituar-se no exercício da solidariedade e no cumprimento dos deveres fraternos que a vida impõe. A ação sublime, no entanto, é mais escassa em razão dos sacrifícios de que se reveste. Que a gente tem que superar as nossas dificuldades. A gente não espera resultados. Nós não esperamos gratidão. Nós fazemos por amor a Deus, porque sabemos o quanto isso é importante para a gente. E com a certeza, ou já começando a ter a convicção de que todo mundo está caminhando para se libertar. Dia desses, assistindo uma palestra da nossa companheira Ana Teresa Camasmier, falando sobre o sentido da vida, sobre suicídio, esses assuntos, ela colocou uma questão muito interessante. Deus acredita na nossa capacidade de transformação sempre. Olha que coisa linda. Deus nunca desiste da gente. Estando a gente nas situações mais aviltantes que a gente possa estar, caminhando até pelo precipício para a beira do abismo, como às vezes, muitas das vezes a gente o faz, né, pelos nossos comportamentos, pelas nossas inconsequências, pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Mas ele não desiste da gente porque ele acredita veementemente na nossa capacidade de transformação. Olha que coisa linda isso para a gente pensar. Então, aí ela faz a definição dessas outras três virtudes que constituem a virtude maior, que é a caridade, que é o amor em ação. A benevolência para com todos representa um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos, por cuja manifestação identifica as suas necessidades evolutivas e não lhe cria embaraços na marcha. É fazer o bem pelo bem, é não estar preocupado com as situações que o outro se encontra para fazer o bem. Eu não estou falando de ser bonzinho, a gente está falando de fazer o bem. Porque às vezes um não é o maior bem que a gente possa receber, por mais que contrarie os nossos desejos. Então, a benevolência tem esse olhar de não julgamento, de não crítica, de não apontar dedos, né? Então, é isso que Jesus está falando para a gente, isso que os espíritos superiores estão necessitando. Exercita a benevolência, começa a trabalhar esses mecanismos em ti, porque você vai ver como você vai ganhar em qualidade de vida. Você vai ver quanto a tua vida vai ficar mais leve, o quanto a gente vai se aproximar mais de Deus e, por conseguinte, abrir o nosso canal intuitivo para comunicação com os nossos amigos espirituais, principalmente superiores. Aí, continuando, Joana de Ângeles fala assim sobre a indulgência. A indulgência para as faltas alheias define-lhes o estágio moral avançado, após vencidas as etapas de desequilíbrio e sombra, que lhe ensinaram a entender quão difícil é a libertação dos atavismos primários que retém na retaguarda. O que ele está querendo dizer? A indulgência, ela nos sinaliza que ela é correlata da benevolência, ela nos sinaliza o nosso amadurecimento consensual, né? Que a gente está começando
a caminhar com uma consciência ética, com a consciência do outro, como nosso irmão, como aquele que nos ajuda a nos enxergarmos. A indulgência é um olhar doce. O professor César Reis é que fala isso, que a indulgência é um olhar como se o nosso coração fosse feito de algodão doce. Então a gente adoça o nosso olhar para com o próximo. Por quê? Porque a gente toma consciência justamente das nossas sombras. Que muitas das vezes, ou melhor dizendo, a maioria das vezes, o olhar que a gente tem do outro, né? Quando é muito crítico, quando é muito julgador, como é muito apontador de dedos, como a gente está falando, fala muito mais da gente do que do próximo. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a se movimentar nessa energia da indulgência, porque a gente começa a ter consciência plena de quem nós somos, das mazelas que nós trazemos, e aí a gente vai ver este outro como este irmão, e quem faz isso muito bem é o nosso inimigo, entre aspas. Está vendo como amar o inimigo nos torna mais perfeito? Porque nos faz nos enxergar, mas não nos faz ficar parados na culpa. Nos faz justamente cada vez mais buscarmos sacrificar esse nosso ego inflamado em busca justamente da construção, da consolidação, seja a palavra que a gente preferir, deste amor, desta perfeição a qual estamos fadados a atingir. E por último, claro, o perdão das ofensas. Por sua vez, é o auge das conquistas íntimas que desidentificam o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. Tá vendo por que que as três estão juntas? Mira, a gente faz esse bem, essa compreensão do outro, da jornada como espírito imortal, né? Dessa caminhada que é justamente o olhar da benevolência. Esse olhar da benevolência deflagra, se a gente pode usar assim, o alimenta, enfim, essa indulgência, porque faz com que a gente tenha uma consciência ética baseada justamente no amor ensinado por Jesus, vivenciado por Jesus, à luz do Espírito imortal trazido pela doutrina espírita. Então, faz com que a gente olhe com esse para o nosso próximo, com este irmão que está encaminhado com a gente e que ele reverbera de alguma forma as nossas sombras. Faz com que a gente veja essas sombras dentro de nós e aí podemos começar a trabalhar para nos libertarmos delas. Ao fazermos isso, a gente toma consciência de quanto a gente precisa da misericórdia de Deus através do perdão das nossas ofensas. E quando a gente toma consciência disso, o que que a gente começa a exercitar? O perdão ao nosso próximo. Porque a gente vê que o que nos leva ao ódio, a termos esses inimigos dentro de nós, são sentimentos justamente frutos do orgulho e do egoísmo, que é a mágoa, o rancor, orgulho ferido, e tantas coisas mais que são filhos destes dois sentimentos, orgulho e egoísmo. E aí, à medida que a gente toma consciência disso, a gente vê também o quanto a gente precisa se perdoar,
se re- e, e se responsabilizar pelo que somos, pelos nossos atos, e também ver que o não perdão, a ofensa, tem a ver com o motivo desses sentimentos inferiores, que à medida que a gente vai alimentando, nós só estamos fazendo mal a nós mesmos. Então, o perdão é, é essa consciência de que nós precisamos da misericórdia de Deus 24 horas na nossa vida. Quando a gente tem essa consciência, começa a despertar, nós nos tornamos gratos a Deus por toda essa oportunidade que Ele nos dá de aprendizado, de entendermos toda essa lógica, toda essa caminhada, a compreendermos o real valor e o real significado de reencarnação, o quanto a reencarnação é um ato supremo e sublime de amor que nos dá essas possibilidades de vermos, como a gente falou, né, nas palavras da nossa companheira Ana Teresa Camasmier, o quanto Deus acredita na nossa capacidade de mudança e de que ele, por isso ele nunca desiste de nós e de que o próximo é um presente de Deus para que nós possamos justamente nos enxergarmos em, em todos os nossos paradigmas, é, e podermos ir nos transformando e podermos irmos dando uma chance justamente para o amor. Então, queridos e queridas, vamos pensar sobre isso. Vamos dar uma chance para esse amor. Vamos cada vez mais exercitar essa caridade como Jesus entende, como Jesus entende, vendo como um movimento de superação das nossas mazelas, da compreensão do amor de Deus por nós, de exercitarmos esse amor por Deus e sermos gratos pela nossa reencarnação, sermos gratos por estarmos podendo beber desta água de altíssima caridade, que é o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, e de vermos o nosso próximo como alguém encaminhada, como nós, que mais uma vez a gente reforça que Deus nos ama enormemente e acredita na nossa capacidade de superarmos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, o nosso olhar, às vezes, muito duro com nós mesmos, com o próximo e com o mundo. Assim sendo, nós agradecemos enormemente, Senhor, amigos espirituais queridos, nosso Mestre Jesus, por este momento de reflexão dessa nossa realidade de que somos filhos de Deus, que somos feitos à sua imagem e semelhança, por isso nós fomos feitos para amar. E agradecendo ao nosso Pai, que nos possibilita exercitarmos, potencializarmos essa nossa capacidade de amar a partir do exercício dessa virtude tão sublime e tão revigorante, que é a caridade. Gratos por mais essa oportunidade, que assim seja.
Beijo no corações de todos e até a próxima. Graças a Deus.